A indiferença olímpica que os gestores do Telegram vêm demonstrando às insistentes tentativas de contato do Tribunal Superior Eleitoral armou uma bomba que pode explodir no nosso colo. Ao se colocar acima da lei, a empresa criou uma situação em que os únicos beneficiados são ela mesma e aqueles que usam o aplicativo de mensagens para cometer crimes. Qualquer movimento criará prejuízos aos brasileiros, como a empresa já deixou claro que não colaborará com a justiça para tornar seu espaço saudável. Tentativas de contato e até atitudes enérgicas como multas devem ser solenemente ignoradas por ela. Isso tornará o já tóxico ambiente da plataforma ainda pior. Por outro lado, uma atitude mais drástica como banir o serviço prejudicará aqueles que fazem um uso ético e legal de seus serviços. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Esse assunto esquentou nos últimos dias quando o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, levantou a possibilidade de o Telegram ser banido do Brasil pela sua postura. Em nota, ele disse que, abre aspas, nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, fecha aspas. Apesar de o aplicativo ser russo, a atual sede da empresa fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Barroso pretende levar o tema para debate com os demais ministros do tribunal no início de fevereiro, com a volta do recesso do judiciário. A tentativa de contato mais recente aconteceu no dia 16 de dezembro, quando o TSE enviou um ofício à empresa por e-mail solicitando uma audiência com Pavel Durov, que é o fundador do Telegram. O objetivo era discutir uma cooperação contra a desinformação e o discurso de ódio nas conversas pelo aplicativo, que podem afetar profundamente o bom andamento das eleições brasileiras, como aconteceu nos dois últimos pleitos. Pelo menos outras 4 tentativas de contato já haviam sido feitas antes, todas elas sem qualquer resposta. Ironicamente, o Telegram começou a ficar famoso no Brasil diante de breves bloqueios do WhatsApp por decisões da Justiça em 2015 e 2016. Na época, juízes de primeira instância fizeram isso para pressionar o Facebook, hoje Meta, dono do WhatsApp, a entregar informações de usuários para investigações em curso. Em todas as ocasiões, o serviço foi restabelecido em algumas horas por esferas superiores do judiciário, alegando que todos os usuários do país não poderiam ser penalizados. Agora a situação é bem mais grave, não? Se o WhatsApp vem criando recursos para limitar o compartilhamento em massa de mensagens, como limitar grupos a 256 pessoas, o Telegram se notabiliza por permitir grupos de até 200 mil pessoas, 200 mil usuários, e uma completa falta de monitoramento ou restrição a qualquer conteúdo. Assim, o problema impacta decisivamente toda a sociedade. Além disso, a empresa não tem representação no país e vem ignorando todos os pedidos de comunicação de um tribunal superior. O aplicativo russo vem crescendo rapidamente no país e já está presente em 53% dos smartphones por aqui. Ele ficou particularmente popular entre grupos e usuários que vêm sendo banidos de outras plataformas justamente por disseminarem fake news e o discurso de ódio. O Brasil não seria o primeiro país a bloquear o Telegram. Isso já foi feito em outras 11 nações, inclusive a própria Rússia, onde foi proibido entre 2018 e 2020. A Alemanha também estuda banir o aplicativo por conta da ausência de qualquer controle na desinformação e no discurso de ódio. Ainda assim, um bloqueio do Telegram durante o processo eleitoral, ou, enfim, definitivamente, gera muitas controvérsias, não? Tanto que a constitucionalidade desses bloqueios está, inclusive, agora em discussão no Supremo Tribunal Federal. É inevitável perguntar se isso não seria um exagero, né? Prejudicando mais que ajudando a sociedade. Afinal, é de se supor que a maioria dos usuários ali realiza só atividades lícitas e éticas. Além disso, não há garantias que um bloqueio resolva o grave problema da desinformação e do discurso de ódio. Para Marcelo Crespo, advogado especialista em direito e inovação e sócio no PEC Advogados, o grande problema do Brasil não é a falta de leis, é o excesso de leis que não são cumpridas. E segundo ele, isso
que é o que que gera não, essa sensação de impunidade. Para Crespo, não existe bala de prata para a solução do problema. Ele explica que o TSE precisa fazer é ser bastante objetivo naquilo que vai ser aceito nessas eleições, né? O Marco Civil da Internet e as regras eleitorais atualizadas a cada eleição deveriam dar conta disso daí. O primeiro determina, por exemplo, que qualquer empresa que preste serviços ou venda produtos a brasileiros, mesmo não tendo um escritório no país, deve se submeter às leis brasileiras. Já as regras eleitorais desse ano certamente enfrentarão com força as fake news e o discurso de ódio. Desde a eleição de 2020, o TSE vem fazendo parcerias com as principais plataformas digitais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e o TikTok para justamente combater esse problema em conjunto. O ministro Barroso explicou em nota que, abre aspas, muitas dessas iniciativas se juntaram ao tribunal em sua missão de garantir que os eleitores tenham acesso a informações verdadeiras sobre o processo eleitoral para que possam exercer o seu direito de voto de forma consciente e informada. Fecha aspas. Crespo explica que as Big Techs estão conversando com o TSE, não, porque não interessa a essas empresas ter, evidentemente, a sua operação suspensa por aqui. Não. Para ele, elas ganham muito dinheiro, então seria razoável esperar que dessem uma contrapartida para não deixar que isso daqui vire uma terra sem lei, nas palavras dele. Outra coisa que se discute é punir os candidatos que espalhem notícias falsas ou discursos de ódio ou cujos apoiadores façam isso em seu nome. O problema é que, nesse caso, aliados de um candidato podem se infiltrar nas campanhas adversárias para prejudicá-las com disparos desse tipo. Então, como se pode ver, qualquer possível solução parece esbarrar em algo que prejudicará alguém ou embute um risco de injustiça. Por isso, a solução não deve ser simples e nem vir de uma única fonte. Não. Para Crespo, o TSE precisa definir todas essas regras e as plataformas devem fazer parte delas. Não. Mas a democracia não é feita só das instituições, não. É feita pelas pessoas. Então, as pessoas e as empresas precisam fazer a parte delas também. A grande ironia é que as instituições democráticas estão sendo atacadas graças às liberdades que elas garantem. Toda essa confusão que está sendo gerada pelo Telegram só existe porque a liberdade de expressão está sendo garantida. Não? Se estivessem em um regime autoritário, talvez essas empresas fossem proibidas de operar. É sempre bom lembrar que a liberdade de expressão não representa um passe livre para se cometer crimes, não. Sim, pode-se dizer o que quiser, não. Mas o cidadão responde pelo que diz quando isso infringe a lei. Não. É por isso que a Constituição assegura a liberdade de manifestação de pensamento, mas veda o anonimato. Sei que é uma visão romântica esperar que todos os candidatos e os usuários se comportem adequadamente nas redes sociais, ainda mais nesse ano, não. Isso não vai acontecer. E ao que tudo indica, o Telegram tampouco vai colaborar, não abrindo terreno aí para uma verdadeira carnificina digital que pode colocar a própria democracia em risco. Por isso não será surpresa ver o aplicativo banido no Brasil, não? Mesmo com o prejuízo que isso possa causar a muitos que usam a plataforma honestamente. E aí, uma vez mais, os maus hábitos de poucos prejudicarão muitos. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, como anda seu uso das redes sociais em tempos de tanta desinformação e práticas antiéticas no mercado? Você vem conseguindo posicionar o seu negócio, a sua carreira? Não? Se estiver precisando de ajuda, mande uma mensagem para mim, será um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.